Olá, eu sou Marisa Toledo, agente cultural, pianista, e esse é mais um podcast da Agência Cultural Aquele Trio. Hoje vamos encarar uma exposição de artes visuais pelo métier, o nosso episódio de hoje, que vai focar no profissional que faz a curadoria dessa exposição. Você sabe, né? O Métier é a série de podcasts culturais que mostra em detalhes as profissões que nem todo mundo conhece, mas que atuam nos bastidores de eventos, apresentações artísticas e projetos culturais. Então vamos lá? Por definição, o curador é aquele que é o responsável pela organização e manutenção das obras de arte em museus e galerias. Mas será que a gente sabe mesmo o que ele faz ou qual o resultado do seu trabalho? E para o artista que vai expor, até onde vai a sua relação com o curador? Essa é uma atividade burocrática ou é uma atividade artística? É essencial ou é opção? Bom, eu já tive a oportunidade de assessorar projetos que contemplavam uma exposição de artes visuais. E vou contar a você, eu fiquei surpresa com a abrangência desse profissional e com a responsabilidade que ele carrega quando está trabalhando. E mais ainda, com o desconhecimento que artistas de outras áreas têm com relação ao que ele faz exatamente. Para a gente entender melhor e mais a fundo a função da curadoria e quem é o curador, recebemos hoje com muito prazer o nosso convidado especial. Olá, eu me chamo Mark Engler, eu sou um artista visual e curador de arte e hoje vim falar um pouquinho com vocês sobre o processo da curadoria de arte. O curador de arte, ele é o profissional que contextualiza a proposta e a ideia do artista em uma exposição. Então, a partir disso, ele cria diálogos com essa ideia principal do artista, com o espaço que vai ser exposto e com o público. Para que isso aconteça, o curador ele precisa desenvolver uma relação bastante estreita com o artista para entender a ideia inicial, o que ele quer, como que ele quer transmitir isso, e o curador é essa pessoa que vai agir como uma espécie de mentor, trazendo questões, levantando situações, trazendo muitas perguntas, né? O curador não é a pessoa que vai dizer para o artista faça isso ou faça aquilo. Ele tenta entender o processo criativo, entender a linguagem que o artista quer passar, e a partir disso conseguir refinar as ideias a partir de perguntas. Assim que o curador entende a ideia e o universo do artista, a gente passa para a fase de seleção das obras que participarão da exposição. E esse processo ele pode acontecer de algumas formas. Uma dessas formas é a seleção a partir do acervo e da coleção do artista, que são obras já existentes, que a gente vai fazer um recorte a partir da ideia que o artista quer passar nessa determinada exposição. Outra possibilidade é essa exposição ser construída a partir da ideia. Então não existem obras prontas e o artista vai produzir do zero todas as obras que participarão da exposição. Então, nesse processo, o curador, ele também atua como mentor, orientando, dizendo aquela coisa das perguntas, né? O que falta e o que sobra na exposição. Então, o curador, ele refina, sabe? Ele traz essas questões para que a exposição fique realmente forte a partir da ideia que o artista quis passar. Então, é um porto seguro para o artista, né? É uma orientação realmente, assim, olha, isso é um caminho bom, esse é um caminho de excesso, esse é um caminho de falta. Então, o curador tem esse papel de orientação mesmo, sabe? Para que a exposição fique boa. Boa no sentido de que consiga passar a ideia do artista com obras relevantes e que o espectador consiga acessar esse conteúdo a partir dessa vivência que ele vai ter na exposição. Uma obra, ela precisa fortalecer a outra e, que nem eu falei, criar esse caminho que vai conduzir
o espectador a entender a mensagem do artista. Feita a escolha das obras, a gente passa para o processo de montagem, que seria a expografia da exposição. Então existe essa ideia que o artista quer passar, existem as obras, então o curador tem que criar um universo, criar um caminho para que o espectador possa entender esse processo de criação do artista. Então a expografia ela é tão importante quanto as próprias obras. Bom, Mark, acho que é bom a gente contextualizar alguns termos que são corriqueiros para os artistas visuais, né? Mas não são assim para os artistas de outras áreas ou mesmo para a pessoa leiga. Então, gente, o que seria a expografia que o Mark falou há pouco, que é a responsabilidade do curador? Expografia, em poucas linhas, é a maneira como as obras vão estar dispostas no ambiente da exposição. Inclui aí, tipo, a decisão da cor das paredes, do meio de suporte da obra, né? Se ela vai estar pendurada por um fio no teto, por exemplo, né? E até da fonte que vai ser utilizada nas plotagens ou nas legendas das obras, por exemplo. E normalmente a expografia se materializa antes, num design, no papel, tipo um projeto de interior de uma casa, sabe? Com tudo isso feito, o curador ele vai apresentar um texto curatorial, né, que vai representar toda essa dinâmica dessa exposição, toda a ideia que o artista quis pensar e também um pouco da carreira do artista, ou como que ele chegou até aquele momento ali. E o trabalho de curadoria não para por aqui. Há outras possibilidades que são pertinentes a um curador. Diz pra gente, Mark. Outra função que o curador atua é no projeto de iluminação. Feita a expografia, a gente precisa iluminar as obras, que também sempre é um trabalho que vai conduzir o caminho do espectador. Tem as obras bem colocadas, elas precisam ser bem iluminadas. Como vocês podem ver, para o artista é muito importante contratar um curador, porque ele vai ter segurança para criar ao invés de pensar nesses outros todos processos, entendeu? Então o artista fica livre para a produção, enquanto o curador vai criar todo o outro processo para fazer com que a exposição dê certo. Então, nesse sentido, com todas essas especificações que eu passei, o curador ele acaba atuando na exposição do início ao fim, desde a concepção que o artista quis até a finalização e entrega da exposição. Curadoria é uma profissão ampla que não se restringe somente a exposições de arte. Mark Engler fala agora das outras possibilidades de trabalho que se apresentam para um curador artístico. Um outro caminho de atuação para um curador de arte é ele trabalhar em museus, galerias, trabalhar com acervos particulares, trabalhar como orientador para colecionadores. Então existe uma possibilidade de atuação interessante para um curador de arte. No mais, eu acho que o papel do curador é fortalecer a ideia do artista, fortalecer uma coleção, fortalecer uma exposição e trazer força para aquele conteúdo artístico. Mark, muito obrigada, viu? Pela sua disposição em compartilhar os seus conhecimentos, o seu fazer artístico aqui no nosso métier de hoje. Um beijo. Então é isso, eu acho que eu passei um pouco dessa profissão do curador de arte. Muito obrigado pelo convite da Marisa para que eu possa falar um pouquinho sobre essa profissão. Quem tiver mais dúvidas ou interesse em saber mais, pode me contatar. Me sigam no Instagram, @markengler. E muito obrigado e até mais.